Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e ontem o IBGE divulgou o resultado do PIB de 2020, mostrando aí uma queda histórica de 4,1%, a maior desde o início da série em 1996, uma queda que já era esperada e também que se soma aí a 3 anos, ao menos, aí de crescimento muito fraco do PIB brasileiro. Como que você analisa os resultados aí divulgados pelo IBGE, Fausto? Bem, Glauco, como você disse, o número 4,1 já era um número bastante esperado, né? O Brasil ficou ali no meio das turmas ali dos países, 31º ali de 56 países de queda do PIB, foi menos, né, do que dos grandes países ali, mas também ao mesmo tempo abaixo de outros que de alguma forma enfrentaram a pandemia melhor, como por exemplo a Coreia, a Austrália. De alguma forma, o PIB reflete um pouco o movimento do que aconteceu em 2020. Você teve ali no segundo trimestre uma queda muito grande, ali em torno de 9%. Depois você se recupera um pouco ali no trimestre seguinte, um crescimento maior, em torno de 7%. E aí o que fecha o ano é um crescimento ali da casa dos 3% no último trimestre. Esse crescimento de 3,2% no último trimestre, de certo modo, ele foi abaixo das expectativas de quem acreditava na tal recuperação em V, né? Ou seja, que o Brasil voltaria com um crescimento mais pujante, que recuperaria parte da sua queda ali no primeiro trimestre, o que de fato não se verificou. Se esperava porque normalmente o último trimestre do ano é um ano que você tem ali uma tendência a ter um crescimento maior em relação aos demais trimestres, o que não se confirmou. Algo que a gente aqui já vinha falando, já vinha mostrando, que a gente teve algumas mudanças importantes. No último trimestre a gente teve redução do auxílio emergencial, algo que é bastante importante, fez bastante diferença, o desmonte ali de toda a estrutura de apoio que se deu e que foi construído ali no final do primeiro semestre dentro do Congresso Nacional, em especial o auxílio emergencial, o programa ali de manutenção do emprego, né, que foi a questão ali do BEM, né, o chamado BEM, ou a MP 936 aqui, que a gente discutiu bastante. Tudo isso já estava sendo desmontado, e de alguma forma ali no último trimestre a gente tinha uma sensação que a pandemia caminhava para a sua barriga baixa, né, ou seja, ela tinha deixado de crescer. Algo que depois, o que nós estamos assistindo aí já nesse primeiro trimestre de 2021, vai mostrando que não. Ou seja, o PIB tem forte influência, tem influência direta ali do que aconteceu com relação à pandemia, com o que aconteceu em relação ao fechamento das economias ali, e principalmente o consumo das famílias, né? Então você teve uma queda importante do consumo da família, enquanto o PIB caiu 4,1%, a gente tem aí uma queda de 5,5% no consumo das famílias, o que mostra, primeiro, a deterioração aí do mercado de trabalho, a ampliação da taxa de desemprego e, de alguma forma, a redução aí da massa salarial disponível. E Fausto, por falar em retrocesso, nessa queda do consumo das famílias, a gente analisa aqui e vê que essa queda também anula o crescimento dos 3 anos anteriores, que era um crescimento já muito ruim, muito pequeno, né? A economia brasileira já vinha de um período de baixo dinamismo. E o PIB per capita ele voltou ao mesmo nível de 2009, na verdade, um retrocesso de 11 anos. Quando se analisam também alguns subsetores como o da construção civil, ele voltou ao mesmo patamar de 2007. Então, quer dizer, são retrocessos muito graves. Obviamente, a gente sabe do quanto a pandemia afetou a economia, mas o Brasil já não vinha num ritmo de crescimento bom. A situação ficou ainda pior, Fausto. Na verdade o Brasil vem nos últimos 3 anos, antes, né, de 2020, aí, 2007, 2017, 18 e 19, com um crescimento um pouco acima de 1%. Nós vamos lembrar ali 1,3, 1,8, 1,4, ou seja, a gente sequer chega à chamada barreira dos 2%, que é um pouco, se fala um pouco do limite
de capacidade de crescimento do país, é uma base muito baixa, incapaz de melhorar a vida média da população, de gerar uma riqueza que incorpore uma juventude que vai ingressando no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo, de certo modo, a gente volta a ter uma queda bastante grande, né, que foi o caso de 2015 e 2016. Ou seja, o Brasil vem num cenário muito ruim do ponto de vista de crescimento, é um período muito longo, né? Se a gente pegar ali crescimento, vamos lembrar que o crescimento de 2014 já tinha sido de meio, então você tem um período ali de metade da década ou com crescimento negativo ou com crescimento muito, muito baixo. Quando a gente olha, então, a gente, de certo modo, está retroagindo a patamares ali do começo da década, dessa década de 10, aí, ou seja, do começo do milênio ali, da passagem ali por volta de 2000 a 2010 ali. De certo modo, na nossa economia retroagem para esse momento. É como se tivesse perdido uma década em relação à possibilidade do país crescer. Bem, isso é inevitável, todo mundo está sentindo, todo mundo está vendo, é só olhar os nossos entornos, as dificuldades que todos estão vivendo. E aí, de certo modo, o que a pandemia fez foi ampliar essa trava, né? Foi mostrar um pouco essas dificuldades que o Brasil tem para crescer e que, de certo modo, nós ainda estamos vivendo o efeito pandemia em 2021, nós ainda não sabemos de fato como é que essa relação aí vai se alterar e ainda temos muito para discutir sobre como o Brasil pode e deve crescer mais para melhorar a vida da sua população. E quando a gente analisa, Fausto, a saída do Brasil do grupo ali das 10 maiores economias do mundo, agora ele é a 12ª economia, e vê alguns países que ultrapassaram o Brasil, dá para perceber o quão falsa é a dicotomia entre vida e economia que foi estabelecida o tempo todo pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive ontem ele voltou a falar dos lockdowns, falar contra medidas mais restritivas de distanciamento social, mas a Coreia do Sul, por exemplo, que ultrapassou o Brasil, que adotou medidas restritivas, que adotou testes de rastreamento ali em massa na população, ela não só está recuperando a economia, como durante todo o período de pandemia teve 1.619 mortes, um país de 48 milhões de habitantes. 1.609 mortes é menos do que o Brasil teve ontem. E quando a gente percebe ali que o Brasil certamente na próxima medição do PIB de 2021 vai ser ultrapassado pela Austrália, que também é um país que administrou muito bem a pandemia, a gente vê aqui que também é um país de 28 milhões de habitantes que durante todo esse período teve 909 mortes decorrentes da Covid-19, menos da metade do Brasil em um dia. Quer dizer, o correto mesmo era ter adotado as medidas de distanciamento social, ter feito uma coordenação nacional até para a economia mesmo se recuperar mais rapidamente, Fausto. Não há a menor dúvida, né? A pandemia ela influenciou todas as áreas do PIB e pior ainda, ela continua influenciando. Ou seja, a ideia de que a gente poderia voltar a uma normalidade em 2021, ou minimamente você voltaria a um ritmo normal de crescimento e a partir disso construiria algum projeto diferente de país, ela está fadada já ao fracasso. É muito improvável que a gente consiga ter um crescimento que compense a perda de 2020, em virtude principalmente aí desse primeiro semestre. Nós estamos aí com um número absurdo de mortes diárias, um número de contaminação. Nós estamos hoje na pior fase da pandemia em relação ao próprio ano passado, com um grau de isolamento bastante menor, mas ao mesmo tempo os estados, as cidades tendo que tomar medidas muito duras em função ali do colapso que vai entrando no sistema. Não há a menor dúvida que falta coordenação nacional, falta uma vontade de fato política de enfrentar a pandemia, e da qual a principal medida é você ter vacina, você ter vacinação em massa para o conjunto da população. O Brasil é um país que ainda vacinou muito pouco da sua população, nós estamos ali em torno dos 3% da população, nós ainda estamos nos grupos, não fechamos nem o grupo dos idosos, né, algo que já deveria ter acontecido, porque ali é onde está a maior parte da mortalidade das pessoas. De alguma forma, essa falta de coordenação ela vai nos mostrar. Agora, é óbvio que a falta de coordenação, no que se refere à pandemia, ela também é uma falta de coordenação nos investimentos, a falta de coordenação, de fato, de um governo que mostra para onde o Brasil vai.
claramente você não tem um projeto de país, você não tem um projeto de desenvolvimento, você vai meio que ao sabor da onda, né? Só que a onda da pandemia foi um tsunami para cima de todos, né? E de alguma forma você não ter minimamente os mecanismos ali de articulação tem um impacto social terrível, né? Nós estamos falando de mais de 250 mil pessoas que morreram, e tem um impacto econômico muito importante. E mais do que isso, a gente muito provavelmente está comprometendo parte significativa da nossa economia dessa nova década que está surgindo. Ou seja, a pandemia vai marcar todas as gerações, né? Vai marcar o mundo inteiro. As gerações do mundo, 2020 será um ano marcado na história da humanidade. Mas para o Brasil, o seu impacto e o seu resultado a gente ainda vai fazer sentir por muito tempo. Infelizmente, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.